Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal. Uma que, olha, protege a aposentadoria de milhões de brasileiros. É uma história bem interessante sobre como um direito que parecia garantido quase ganhou uma data de validade. Mas, como vamos ver, a justiça agiu a tempo. Imagina só essa pergunta. Será que alguém poderia perder o direito previdenciário para sempre? Parece um absurdo, né? Pois é, mas por um tempo, por causa de uma nova lei, essa se tornou uma possibilidade real. A grande questão era se o direito de uma pessoa de questionar uma decisão da Previdência poderia, assim, do nada, expirar. Então, para a gente entender como essa história começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2019. Foi nesse ano que surgiu uma lei que basicamente mudou as regras do jogo para todo mundo que depende ou um dia vai depender da Previdência Social. E olha, essa lei não criou um prazo qualquer. Não. Ela estabeleceu um limite de tempo bem rigoroso para qualquer pessoa poder contestar uma decisão do INSS. E perder esse prazo não era uma questão de multa ou um atraso, não. As consequências eram muito, mas muito mais sérias. E que prazo era esse? 10 anos. A partir do momento que o INSS dava a sua decisão, a pessoa teria uma década para fazer alguma coisa. Depois disso, a porta se fechava de vez. Mas que tipo de porta era essa que se fechava? E aqui está o pulo do gato. Não se tratava de um prazo de prescrição, que é aquele em que se perde o direito de entrar na justiça, mas o direito em si continua existindo, sabe? Não, era o tal do prazo decadencial. E na prática, o que isso significa? Significa que depois dos 10 anos, o direito de contestar, simplesmente deixava de existir. Era extinto por completo. E o pior é que isso valia para situações mais críticas que alguém pode enfrentar. Tipo, quando o INSS negava de cara um pedido de benefício, ou quando cancelava um que já estava sendo pago, ou até quando simplesmente parava de pagar, a chamada cessação. Em todos esses casos, o reloginho dos 10 anos começava a contar. Bom, é claro que uma mudança desse tamanho não ia passar batido, né? A discussão foi crescendo e, como era de se esperar, o caso foi parar lá na mais alta corte do país. Quem levou a briga adiante foi a CNTI, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI 6096. E o argumento deles era bem direto ao ponto. Essa nova regra feria um direito fundamental que está lá, garantido na nossa Constituição. Esse slide aqui resume perfeitamente o centro do debate. De um lado, tínhamos o governo defendendo a tal da segurança jurídica. A ideia era que as decisões administrativas não podiam ficar abertas para questionamentos para sempre. Do outro lado, o argumento do cidadão. Peraí, previdência social é um direito fundamental, e um direito desses não pode simplesmente sumir com o tempo, não pode ter prazo de validade. A solução que o STF encontrou para esse impasse foi, sinceramente, genial. Ela se baseou numa distinção super importante. Eles basicamente separaram as coisas e não trataram todos os tipos de questionamento da mesma forma. Pensa assim, uma coisa é a gente discutir o valor do aluguel de uma casa. Outra coisa, totalmente diferente, é discutir se a pessoa tem o direito de morar naquela casa. Foi mais ou menos essa lógica que a corte aplicou nesse caso. E aqui a gente vê exatamente o que eles decidiram. O STF concordou que, para revisar o valor de um benefício que já foi concedido, ok, um prazo de 10 anos é razoável, é constitucional. Mas, para contestar a negação total de um benefício ou seu cancelamento, aí a conversa é outra. Nesse caso, o que está em jogo é o fundo do direito, e impor um prazo para isso foi o que eles consideraram inconstitucional. Essa frase do acórdão do STF resume tudo. Imprescritível. O que isso quer dizer? Que não se perde com o tempo. O direito fundamental à previdência não pode ter data de validade. É um pilar da nossa proteção social. E ponto final. Então, com essa distinção bem clara na cabeça, a Corte deu o seu veredito final sobre a parte mais polêmica daquela lei de 2019. Olha só o trecho exato da lei que estava sendo julgado. O problema todo estava concentrado nessas 3 palavrinhas aí, em destaque: indeferimento, cancelamento ou cessação. Era exatamente aí que a lei estava, na prática, extinguindo um direito fundamental. E aqui a gente vê o que o STF fez. Foi quase cirúrgico. A Corte, na prática, riscou essas palavras da lei. Eles não anularam o prazo para tudo, mas especificamente para aqueles atos que negavam o direito na sua essência. Então a mensagem final que ficou foi essa, alta e clara. O princípio da segurança jurídica é sim importante, mas ele não pode passar por cima do núcleo essencial de um direito fundamental como o da Previdência Social. Certo, entendemos a parte jurídica. Mas e na vida real?
O que tudo isso significa no dia a dia? Qual o impacto prático dessa decisão na vida das pessoas? Bom, na prática, significa o seguinte: o direito de questionar uma decisão que nega ou tira um benefício por completo está garantido, não importa quanto tempo passe. O direito em si foi, digamos, blindado. Mas é super importante lembrar daquele detalhe. Se o benefício foi concedido, mas a pessoa discorda do valor, aí sim, o prazo de 10 anos para pedir a revisão do cálculo continua valendo, ok? E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final bem importante. Esse caso foi um verdadeiro teste de limites. Ele nos força a pensar sobre esse equilíbrio delicado entre a necessidade de ter estabilidade nas decisões do Estado e, ao mesmo tempo, proteger aquilo que é mais essencial para a dignidade de cada um. Fica aí a reflexão. Até a próxima!